Muita gente entra em 2026 com a mesma dúvida. Ainda vale a pena começar em Perfect World ou já passou o tempo? Essa dúvida não surge do nada. Todo ano aparece um servidor novo, promessa nova, discurso de agora vai. E muita gente já se frustrou no passado investindo tempo em projetos que não duraram. Então faz sentido pensar duas vezes antes de começar. Hoje eu quero falar especificamente do PW Nirvana. Não para vender hype, nem para dizer que tudo é perfeito, mas para organizar alguns pontos que, olhando o cenário atual, mostram que esse momento é mais favorável do que parece para quem está pensando em começar agora. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a estabilidade do servidor. O PW Nirvana já tem mais de um ano online. Isso por si só não garante qualidade, mas elimina um risco enorme. O risco de servidor que não passa da fase inicial. Todo servidor privado enfrenta um período crítico. É quando o hype acaba, aparecem problemas técnicos, ajustes que precisam ser feitos e surgem concorrentes fortes. Muitos servidores morrem só aí. Mas o Nirvana passou por esse período. Durante esse tempo surgiram outros projetos e mesmo assim o servidor continuou funcionando normalmente, mantendo jogadores ativos e estrutura estável. Para quem pensa em investir tempo em um personagem, isso pesa muito. E continuidade é o mínimo que alguém precisa para começar sem medo de perder tudo em poucos meses. Outro ponto importante é a comunidade. No PW Nirvana não existe pagamento de salário para jogador ou líder de clã, e isso afasta muita gente que só estaria jogando por obrigação ou por interesse externo, mas mantém quem realmente quer jogar. O impacto disso aparece no dia a dia. Clãs existem porque querem competir, TW, GVG e outras atividades acontecem porque pessoas querem participar. Isso muda bastante o clima do servidor e evita aquela sensação comum em outros projetos, onde o jogo vira quase um segundo trabalho. Com o tempo, isso cria uma comunidade mais orgânica, mais previsível e menos artificial. Um problema comum em muitos servidores de Perfect World é a dependência excessiva de multicontos. Em vários projetos, se você não mantém 3, 4 ou 5 personagens rodando ao mesmo tempo, simplesmente você fica para trás. Isso cria uma barreira enorme para quem trabalha, estuda ou tem rotina fora do jogo. No PW Nirvana, a progressão não exige isso. Dá para jogar com poucas contas e ainda assim evoluir de forma consistente. Isso deixa o jogo mais acessível para quem quer jogar de forma contínua, sem transformar a experiência em administração de várias contas. Você entra para jogar, e não para passar o dia inteiro cuidando de personagens secundários. A economia do servidor também passou por mudanças importantes. Com a implementação de sistema anti-bot mais eficiente, a quantidade de bots caiu muito. Isso teve impacto direto na economia. Menos bots significa menos itens entrando de forma artificial e descontrolada. Quando o mercado fica mais previsível, quem está começando não entra automaticamente em desvantagem só por chegar depois. Dá para planejar, entender os preços e escolher os caminhos de progressão sem ficar refém de distorções absurdas. E aqui é importante deixar uma coisa clara. Não se trata de discutir se RMT é certo ou errado. O ponto é a postura do PW Nirvana quanto a isso. A staff já deixou clara várias vezes que esse tipo de transação não é incentivada por eles. Você não vai comprar uma conta indie game nem item por dinheiro real, pelo menos não legalmente. O motivo é evitar que o jogo vire um ambiente pra gente que não quer jogar, só quer farmar com várias contas, deixar o mapa vazio e vender item por fora. Esse tipo de perfil não participa de PVP, não fortalece clã e não constrói a comunidade. E quando alguém tenta burlar, a punição é pesada o suficiente para não compensar. Mesmo assim, a entrada hoje está mais tranquila, você não precisa ficar meses farmando só para poder começar a brincar no PVP. Outro ponto que ajuda bastante quem está começando agora é o ajuste no preço base de alguns itens e moedas do servidor. Hoje ficou mais fácil de se organizar economicamente no início do jogo. Dá para gerar moeda de forma consistente, sem depender imediatamente de clã forte ou investimento externo. A mira abandonada entra aqui como um caminho claro. Ela não vai ser rápida, ela vai exigir repetição, principalmente no começo, mas é estável e previsível. Isso faz muita diferença para quem vai começar do zero. Somando todos esses pontos, 2026 acaba sendo o momento mais seguro para começar no PW Nirvana do que muita gente imagina. Não é um servidor perfeito, mas é um ambiente mais estável, com a comunidade ativa
economia previsível e início menos punitivo do que em outros servidores. Antes de fechar, tem um ponto que eu deixei de fora do título de propósito, mas que pra mim pesa bastante. Desde o lançamento do PW Nirvana até hoje, não houve nenhum escândalo envolvendo o servidor. Nada de M favorecendo o jogador por debaixo dos panos. Isso não significa que o servidor seja perfeito ou imune a erro. Significa que até agora o histórico dele é limpo. Eu tô jogando aqui há alguns meses e não vi nada que indique esse tipo de prática. E quem já jogou PW Private por um tempo suficiente sabe o quanto isso é raro. Integridade não é algo que você promete, é algo que aparece com o tempo. E nesse ponto Nirvana passou no teste. Para muita gente isso pode parecer detalhe, mas para mim não é. Então, no fim das contas, começar no PW Nirvana em 2026 não é sobre sair na frente de todo mundo. É sobre escolher um ambiente mais previsível, mais estável e com regras claras, onde o tempo investido faz sentido. Se a ideia é jogar com constância, sem pressa e sem surpresa desagradável no meio do caminho, esse cenário é bem mais sólido do que muita gente imagina. Até o próximo vídeo, um beijo no coração e até mais.